estará ministrando a palavra nessa noite e eu tenho certeza que Deus irá usá-lo poderosamente. Meus irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus, estamos felizes por estarmos mais uma vez reunidos nesta noite, nesse culto abençoado, adorando o bendito e poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Faço minhas as palavras do meu amigo evangelista Wander. Agradeço a Deus pela vida do nosso presidente, muito obrigado pela confiança, obrigado aos nossos vice-presidentes, pastor Valmir, pastor Onésimo, pastor Clésio. Glória a Jesus. Estamos reunidos para adorar a Deus e nesse instante nós estaremos meditando na sua bendita palavra. Abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, no capítulo 8, e nós vamos ler apenas o versículo 22. Livro do profeta Jeremias, capítulo 8, e apenas o versículo 22, que nos diz assim: porventura, não há bálsamo em Gileade, ou não há lá médico? Porque, pois, não teve lugar a cura da filha do meu povo? Eu quero ater-me apenas à primeira expressão deste versículo: há bálsamo em Gileade. De início quero lhes fazer a descrição do bálsamo e também de Gileade. Bálsamo era uma resina aromática muito presente, abundantemente presente em Gileade. Era um produto de muito valor. Os comerciantes faziam comércios, além de Gileade ser um lugar de passagem obrigatória para quem descia para o Egito, também as especiarias do bálsamo eram muito utilizadas. E especificamente esse bálsamo de Gileade, ele possuía propriedades curativas. Ele tinha propriedades curativas, principalmente contra inflamações. Gileade foi uma cidade fundada pelo bisneto de Jacó, uma cidade que ficava, na verdade, uma região que ocupava todo o leste do Jordão, um lugar montanhoso, seu pico mais alto chegava até 1000 metros de altitude. A fragrância era enorme em Gileade. E quando o Espírito Santo, usando o profeta Jeremias para fazer esta pergunta, nós temos aqui uma grande ilustração que serve como aplicabilidade espiritual para a nossa vida. Bálsamo, como resina aromática utilizada como efeito medicinal, propriedades medicinais, bálsamo simboliza cura, traz cura. E a palavra Gileade no original do hebraico vem da mesma raiz de adoração. Portanto, quando o profeta pergunta para os líderes de Israel há bálsamo em Gileade, ele está perguntando a cura na adoração. Queridos, uma coisa precisa ficar definitivamente gravada em nossa mente: a grande estratégia do inimigo para nós é destruir a mentalidade de adorador da igreja. Quando eu estava meditando nesta passagem, o Espírito Santo ministrava ao meu coração a esse respeito. O grande objetivo, o nosso adversário, ele tem todos os predicativos negativos, mas infelizmente duas qualidades positivas ele tem: ele não é preguiçoso e ele não é ignorante, popularmente no Brasil chamado de burro. Infelizmente ele é trabalhador e ele é inteligente, porém ele não é sábio. Ele deixou isto bem claro a respeito de Jó. No livro de Jó, capítulo 1 e capítulo 2, se você puder, leia em casa. No capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 11, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 6, Satanás deixa bem clara qual é a sua grande estratégia: destruir a nossa mentalidade de adorador. Ele
Quando Deus faz uma reunião com seus filhos, ele aparece. A Bíblia diz: veio também Satanás entre eles. Ele era intruso. Quem não é convidado é intruso. Mas o Senhor Jesus falou sobre isso em João capítulo 10. Ele diz que o bom pastor entra pela porta, o ladrão e salteador entra pela janela. Ele apareceu na reunião e Deus lhe faz a clássica pergunta: observaste meu servo Jó, homem temente a Deus, que se desvia do mal, homem íntegro? Ele disse: mas o Senhor o tem cercado de bens, bem como toda a sua família. Toca naquilo que ele tem, para ver se ele não blasfema de ti. Aqui o inimigo deixou a deixa do que ele quer fazer conosco, o que ele quer com a igreja: destruir a nossa mentalidade de adorador. Como? Nos causando sofrimento para que não adoremos a Deus, nos perseguindo para que nós venhamos gastar mais tempo com as afrontas e os insultos do que fazendo o que nós estamos fazendo aqui nessa noite, adorando. Deus diz: vai e toca em tudo que ele tem, mas não toca na sua carne. Pela segunda vez, capítulo 2, versos 1 a 6, os filhos de Deus, os anjos, reuniram novamente. Ele aparece e faz a mesma colocação: mas o Senhor tocou em tudo que ele tem, mas não tocou na sua carne. No versículo 6, Satanás fala talvez a única verdade da Bíblia: pele por pele, e tudo que o homem tem dará pela sua vida. Deus disse: toca, porém não toca na sua alma. Ele tocou, só que Jó era um gileadita, Jó era um adorador, Jó tinha o bálsamo de Gileade. Nos versículos 20 e 21, depois de perder os filhos, depois de perder a família, depois de perder a fazenda, depois de perder a riqueza, depois de perder o prestígio, depois de perder a condição de maior empresário do Médio Oriente, Jó em completa destruição. A Bíblia diz que ele rasga a sua roupa, ele pega a cinza. E versículos 20 e 21, ele diz, a Bíblia diz que ele adorou o Senhor e disse: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. E para melhorar, em Jó capítulo 13, versículo 14, Jó expressa uma das palavras mais emblemáticas na vida, na Bíblia. Ele tinha uma convicção tão forte da sua adoração, que ele disse: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. A bálsamo em Gileade. Infelizmente Satanás conseguiu este intento contra o povo de Israel. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 5, o apóstolo Paulo traça um paralelismo da queda de Israel com a vigilância que nós, igreja, devemos ter. Capítulo 10, versículo 5, está um dos versículos mais tristes da Bíblia. Diz que Deus não se agradou da maioria deles, pelo que foram prostrados no deserto. Aí quando nós vamos para Números capítulo 14, versículos 27 e 28, está escrito que Deus ouviu a murmuração do povo de Israel. E o versículo 28 disse: por isso o cadáver deles vai estar por todo o deserto. Deus ouviu a murmuração de Israel. Interessante que em Êxodos capítulo 3, versículo 7 diz que Deus ouviu o clamor de Israel e desceu para livrá-lo do Egito. Queridos, tomemos cuidado com Deus, porque o mesmo Deus que ouve o nosso clamor para nos abençoar, também ouve a nossa murmuração para nos castigar. Mas sabe por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque infelizmente Israel perdeu a sua condição de adorador. No Egito Israel aprendeu a adorar, mas no deserto Israel aprendeu a reclamar. E sabe por quê? Porque Êxodos capítulo 12, versículo 38 diz que uma mistura de gente subiu com Israel, saiu do Egito e se infiltrou no meio deles. Incitou Israel para deixar de adorar. Essa mistura de gente, esse vulgo, representa aqueles que saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles.
nós não perdemos e não precisamos e não devemos perder a nossa condição de gileadita. A bálsamo em Gileade, a cura na adoração. Queridos, quando nós lemos 2 Crônicas capítulo 20, mais um dever de casa, Jó capítulo 1, capítulo 2, 2 Crônicas capítulo 20, deverzinho de casa para essa semana, para nós lermos. Josafá estava tendo um reinado abençoado, de repente veio o mensageiro e disse: olha, 3 grandes nações vêm contra você, os amonitas, os moabitas e os edomitas da montanha de Seir. E Josafá, todo desesperado, reúne o povo, reúne a congregação em santo jejum e em oração, e começa a clamar. E no capítulo 20, versículo 12, Josafá diz: Senhor, olha, Senhor, esta grande multidão que vem contra nós, em nós não há força alguma contra eles, e nem saberemos o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti, gileadita, adorador, que tem bálsamo, não perde o seu olhar do Senhor Jesus Cristo. O profeta Isaías, usado pelo Espírito, no capítulo 45, versículo 22, diz: olhai para mim e sereis salvos vós todos os confins da terra. Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Gileadita não perde tempo olhando para a afronta e olhando para ameaças de vulgo que está no meio de Israel. Gileadita ganha tempo adorando ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós não perdemos tempo com a murmuração, nós ganhamos tempo com a adoração. E Deus usa o profeta Jaaziel e disse: nessa peleja vocês não terão que pelejar, estai de pé e vede grande livramento do Senhor. E Josafá estrategicamente chama os levitas, e antes que a batalha começasse, ele começou a adorar a Deus, como a orquestra. Ele colocou os levitas na frente do fronte de batalha, e foram marchando, e à medida que foram marchando, foram adorando. Irmãos, nós somos o Israel de Deus, irmãos, nós somos gileaditas. Nós estamos em guerra contra o inimigo, nós estamos em guerra contra o diabo, e à medida que nós vamos marchando, nós vamos adorando, vamos glorificando, vamos exaltando. Sabe o que é que Deus fez? Deus colocou emboscada. A Bíblia usa uma expressão interessante: o povo ficou embaratinado. Os amonitas se voltaram contra os edomitas, os moabitas, um matou ao outro, e a Bíblia diz que eles se autodestruíram. Tem vulgo de Israel levantando contra a tua vida. Continue adorando a Deus, porque eles se autodestruirão. Glória a Jesus. Davi, gileadita Davi, para nós já encerrarmos. Gileadita Davi, em 1 Samuel capítulo 16, o verso 14 ao verso 23, Saul enciumado, a Bíblia diz no versículo 14, que tristeza, e o Espírito de Deus se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau. Quando alguém deixa de ser gileadita, o Espírito de Deus se afasta, e o espírito mau o assombra. Graças a Deus que eu e você, nesta noite, não estamos sendo assombrados por espíritos maus, nós estamos sendo alegrados pelo Espírito de Deus. E a Bíblia diz, versículo 23, que Davi tocava a harpa. Tocar a harpa, ele adorava, e quando ele adorava, o espírito mau se afastava de Saul. Queridos, e para nós concluirmos, eu quero dar 2 conselhos para nós todos que aqui estamos. Cuidado com os ladrões da alegria. Ao cadáver, antigamente tinha um teatrinho muito interessante, que fizeram inclusive em uma das congregações que eu estive escalado, e o Kelvin, meu filho, era criança, ficou até com medo do tio Alexandro, presbítero Alexandro Ferreira. Ele fazia o papel do ladrão da alegria, roubava a alegria, roubava o prazer de viver. Há muitos ladrões da alegria que às vezes te ligam para te esgotar. Conta os seus problemas, a sua vida, conta todas as suas afrontas.
e você começa a aconselhar, você começa a ajudar, e você se esgota, suas energias se esvanecem. Você entende por que pastor sofre, por que pastor adoece? Porque ele acaba com as suas energias para ouvir problemas dos outros. Mas quando a pessoa quer ser ajudada é uma bênção, mas quando é vulgo, infelizmente ele só quer tirar a sua energia em plena segunda-feira, e você tem a semana toda de tribulação, de tristeza, como se você tivesse lutado no ringue e se torna vazio, cansado e estressado. Ladrões da alegria. Mas em nome de Jesus, nenhum ladrão vai roubar a tua alegria nesta semana, porque você é gileadita, porque há bálsamo na tua vida. O segundo conselho: façamos da nossa casa um altar de adoração. Somos gileaditas, então na nossa casa precisa ter um altar de adoração. Abel e Caim aprenderam o conceito de adoração, de erigir altar através de Adão. Israel, onde chegava, erigia o altar. Abraão, onde chegava, erigia altar. Isaac, onde chegava, erigia altar. Dentro da minha casa eu preciso ter o meu altar de adoração. No meu trabalho eu preciso ter o altar de adoração. Deus precisa estar presente nas minhas conversas. Deus precisa estar presente nos meus assuntos. Altar de adoração. Na tua casa, irmão, faça isto. Às vezes algum vulgo, algum filisteu, alguma filisteia te ligou. As redes sociais hoje têm sido ferramenta para vulgos no meio de nós. E às vezes te afronta. Aproveita que a maioria das televisões são Smart TV. Sabe o que você faz? Liga lá no YouTube, põe lá uma seleção de hinos, põe bem alto, deixa o hino tocar. Mas eu faço isso na minha sala, e eu ando para lá e para cá, adoro a Deus, eu sinto a presença de Deus. O Espírito Santo vai envolvendo, porque à medida que a adoração vai ganhando corpo, o Espírito Santo vai entrando na tua casa e vai expulsando os espíritos maus. A bálsamo em Gileade, a bálsamo em Gileade nessa noite, a bálsamo na tua vida nessa noite, a cura na adoração. Um hospital britânico, no início dos anos 2000, fez uma experiência com 2 grupos de doentes. Um acompanhado por músicas evangélicas, música gospel, e o outro grupo de doentes não acompanhados, sem nenhum acompanhamento. E sabe o que aconteceu? A melhora da saúde daqueles que tinham a presença de músicos, de adoradores, foi significativa. Por quê? Porque a cura na adoração. A bálsamo em Gileade.